E hoje o nome da minha palavra é escolha o next level, escolha o próximo nível. Porque as coisas em Deus, nós fomos chamados para viver algo no Senhor extraordinário, mas isso é fruto de uma escolha, minha e sua. Deus está fazendo, Deus vai fazer muito mais do que a gente tem imaginado, você crê nisso? Mas viver isso é uma escolha, você é livre para escolher. E a maneira que Deus, quando Ele quer trazer consistência, quando Deus quer firmar pactos, trazer uma aliança, fazer uma conexão poderosa com homens, com mulheres, o Senhor então Ele coloca diante deles uma escolha. Porque as escolhas então elas vão determinar a sua realidade desses dias. E é por isso que eu disse para você, não escolha ficar passivo, escolha se incendiar no Espírito. Escolha valorizar o ambiente que Deus está formando nesse lugar. Escolha fazer parte disso, sabe? Mas você vai escolher. E o projeto original de Deus foi para que eu e você então fôssemos alguém que fosse livre. O Senhor nos fez livres. Você crê nisso? Por isso que nós somos radicais livres. Nós somos livres para viver o que nós decidimos. Mas talvez a maioria das pessoas ainda elas vivam escravos, elas vivem dependentes de coisas. Mas sabe, o inverso de dependência para Deus não é independência. Porque talvez você depende de pessoas, depende de resultados, depende de coisas, para você se sentir completo. E aí lógico, se você pensar de forma inversa, então eu não posso ser dependente, eu devo ser independente. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Deus não te fez independente também. Deus te fez autônomo na sua vida. Você tem autonomia para decidir. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem liberdade. Fala para ele, você tem autonomia para decidir a sua vida. Sabe, eu comecei a perceber isso, que é uma riqueza de Deus. É uma riqueza porque se você pensar Deus na sua glória, na sua magnitude, no seu poder, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que determinou todas as coisas. Um ser que é impossível ser explicado. Não dá para explicar Deus. Você pode olhar para a criação, tentar explicar o Senhor, mas você não consegue. É tanta maravilha que você fala, uau, nossa cabeça não consegue explicar, definir o Senhor. Mas independente até onde chega o nosso ponto de definição, esse ser então sobrenatural, espetacular, te dá um poder de decisão. Você já parou para pensar nisso? A gente pequeno comparado a um grão de areia. A nossa vida diz que é como um sopro, ela não tem peso nenhum. Nós não podemos fazer nada, não alteramos nada na nossa vida. Nada. Mas esse ser que é grandioso de glória, olha para você e fala, decida o que você quer viver na sua vida. Sabe, então Deus hoje está nos dando decisões. O direito de decidir, o direito de caminhar numa direção de poder, de glória, de desfrutar de coisas que a maioria das pessoas não vão desfrutar. E tudo isso é para que o resultado da nossa vida também seja a realidade das nossas escolhas. Porque o Senhor já realizou todas as coisas para mim e para você, você crê nisso? Agora, quando eu falo isso, o que você pensa que Ele realizou para você? Essa é a questão. Por isso que eu falei, Deus está nos levando a um nível de consistência. E consistência é pensar de forma madura, meditar nas Escrituras. Não é simplesmente ouvir uma palavra, uma frase e falar, ok. Não, é quando você ouvir uma frase, essa frase ela precisa internalizar no seu coração e você precisa ruminar a respeito disso. Porque quando eu falo para você que Deus já fez tudo pronto para mim e para você, esse tudo pronto é uma grandeza imensurável, é algo gigantesco. Deus fez todas as coisas prontas na minha vida e na sua vida na área financeira. Agora, uau, o que é isso? É o tamanho do que você pode escolher e imaginar para você. Quantos conseguem compreender isso? Então Deus falou que o Espírito dele habita em nós, o Espírito de poder, o Espírito da ressurreição, o Espírito que cura, o Espírito que sara, o Espírito que ressuscita mortos. Agora ele habita dentro de nós, então agora também parte de uma escolha de nós, então decidimos o tamanho que esse Espírito vai
expandir através de nós. Escolhas. Você percebe? Você está debaixo de uma decisão de escolher se você vai ser o lugar onde a glória de Deus vai manifestar nesses dias. Quantos estão disponíveis para isso? Percebe? Então é o que eu disse para você, precisa ser uma reatividade daquilo que você tem ouvido. Bom, se você está ouvindo isso, você não pode simplesmente aceitar, não fluir nisso. Porque se eu estou te falando que nós então recebemos poder, Deus está querendo que nós possamos responder a respeito desse poder recebido. Então Jesus fala, você recebeu algo, então vai por todo mundo, prega a mensagem, impõe a mão nas pessoas, libera a vida sobre eles, ressuscita mortos, cura enfermos, expulsa demônios. Percebe? Ele está falando, flui poder, não limita. Você tem algo precioso dentro de você. Quantos entendem isso? Sabe, então, hoje nós estamos debaixo de uma grande escolha. E é tão precioso porque nós estamos habitando num lugar onde o poder de Deus flui livremente, não há impedimento. Mas você fala, pastor, mas na terra não manifesta. Não, mas você não habita na terra. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O inferno não habita naquele lugar, o diabo não tem autoridade naquele lugar, lá é o governo soberano de Deus. E ele fala, você está sentado junto com o Rei dos Reis nesse lugar. Aleluia! Mano, isso é poderoso. Efésios 2, 6, 10 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2, 6, 10. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto aqui está falando do começo da eternidade. Ele está falando que nos séculos vindouros, eu e você manifestaríamos a bondade e o tamanho da graça de Deus nesse tempo. Você crê nisso, querido? Uau, isso é poderoso demais. E ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está falando, pela graça tudo aconteceu na sua vida. Não é sobre a sua capacidade, é sobre crer que está sobre você. E eu quero te perguntar, quantos creem que essa realidade está sobre você? Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim, tem uma realidade sobre você. Fala assim, você tem crido nisso? Aleluia. Então mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Sabe, antecipadamente Deus preparou um lugar de boas obras para você. E boas obras é tudo aquilo que extingue o mal da nossa vida e da vida das pessoas. Então você está liberado para fazer sinais e maravilhas sobre a terra nesses dias. Só quem está crendo nisso dá um glória a Deus bem alto, querido. Porque o texto está dizendo disso, somos feituras dele. Deus é o que dá ordem ao caos. Deus é o que dissipa trevas. Deus é que traz luz para aquilo que era caído. Deus é que dá ordem àquilo que estava destruído. Deus ajusta todo um ambiente. E Ele está dizendo que você é feitura como Ele. E você tem esse poder para alterar o destino desse lugar que nós habitamos aqui, que se chama Terra. Quantos creem nessa realidade? É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Então é evidente que Deus nos levou já para um próximo nível. Deus já nos levou para o next level. Quem crê nisso, diga amém. Deus já nos levou lá. Quando essa palavra foi liberada para nós, João, nós já estamos lá. Nós não estamos vivendo, nós estamos conectados lá. Mas a grande verdade é, qual é a nossa escolha desses dias? Nós vamos escolher viver isso? Ou vamos ficar achando que é mais um ano como os outros? E eu não estou dizendo que outros anos foram ruins. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que outros anos foram desprezíveis. Não, foram bons anos. Mas Deus está trazendo à memória algo para mim e para você. Ele nos levou a um nível superior. A um nível superior de poder, de unção,
de glória, de vida, de intimidade, de favor, de graça e poder. É isso que Ele está falando para mim e para você. Ele nos levou a um lugar superior. Você vai edificar igreja de uma forma superior. Você vai plantar uma célula já num lugar superior. Você vai ter discípulos e membros superiores ao que você andou hoje. Quantos recebem isso, diga amém. Sabe, essa é a verdade. Por isso eu tenho falado tanto para você, insistido tanto a respeito que você já foi posicionado num outro nível. Eu não estou aqui para chamar sua atenção, eu não estou aqui para tentar persuadir você, não estou aqui para falar o que a palavra diz a seu respeito. Você está num próximo nível. Diga assim: eu estou num próximo nível. Fala assim: eu já estou nesse lugar. Fala assim: eu recebo essa mentalidade, eu recebo essa verdade no meu coração. Aleluia. Sabe, então, essa é a realidade. Então eu percebo que Deus vai trazer essa consistência para mim e para você. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, de 5 coisas, é que você precisa saber que é que você que escolhe entre viver entre o certo e o errado. É você que escolhe. É você que escolhe viver segundo a palavra, o processo de Deus, ou não. Nós temos o discernimento de escolher entre o bem e o mal. Um dia Deus conversou com Caim. Em Gênesis 4, a palavra do Senhor diz que Deus olha para Caim. E Deus percebe que Caim estava com um semblante decaído, triste. Caim tinha perdido o propósito, a visão. E Deus olha para ele e fala: Caim, é evidente que se você proceder mal, tudo vai dar errado na sua vida, meu filho. Mas se você proceder de forma correta, você vai viver a vida que eu sonhei. Mas Caim escolhe o quê? O mal. Fala assim: todo o resultado é fruto da minha escolha. Sabe, Deus olha para ele, Gênesis 4, 7 diz: mas a ti cumpre dominar o desejo. A ti cumpre escolher o que você vai fazer. Escolher onde você vai andar, qual é a frequência que você vai andar, de que forma você vai ouvir o que eu tenho dito, de que forma você vai responder isso. Por isso que eu comecei a dizer para você, tudo vai depender da nossa resposta a respeito do que Deus está falando. Você crê que Deus está manifestando poder aqui? Você crê que Deus está movendo coisas poderosas aqui? Aleluia, responda dessa forma. Então seja alguém que responde dessa maneira, não seja alguém que não acredita nisso. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa acreditar nisso. Fala assim: cabe a ti manifestar isso. Aleluia. Aqui o texto, Deus está invertendo, está dizendo, cabe a Ele dominar, mas para você, cabe a você liberar. Olha para o seu irmão e fala: você está pronto para liberar poder de Deus aí? Então o que eu quero falar nessa primeira parte é que o desejo de Deus é que você escolha o melhor. Não tenha dúvida disso, Deus já preparou o melhor, mas Ele quer que você escolha isso. Percebe a consistência de Deus? Deus fez o ambiente, Deus preparou as coisas, e Deus agora Ele só quer que você escolha isso. Uau! Não é uma questão de que será se vai acontecer, não, é uma questão de escolher. Eu quero participar da multiplicação. E eu quero te perguntar: quantos vão participar da multiplicação de Deus? Percebe? Escolha isso. É uma escolha. Não é uma questão de preparação, não é uma questão de ser alguém especial, não, é uma questão de escolhidos. Deus escolheu você para viver um ano da multiplicação na sua vida. Deus escolheu e liberou para você isso, gratuitamente. Sabe, o Senhor quer que você vá para o próximo nível, e Ele quer te encontrar nesse lugar, querido. Sabe, Deus quer ter um encontro com você em níveis superiores. Seu devocional nunca mais será o mesmo. Se você escolher acessar esse lugar que eu estou te falando, você vai ter devocionais de fogo e glória de Deus. Sua vida cristã não será a mesma, suas orações não serão mais as mesmas, os seus cultos não serão mais os mesmos, nem as suas células, nada será mais a mesma coisa. Tudo vai ser uma porção recalcada, sacudida e transbordante do poder de Deus. Uau, vai ser nesse nível.
porque Deus te levou em lugar superior. Aleluia. E a segunda coisa que Deus também quer, então, é que a escolha de Deus é que você sempre o busque. Parece lógico, mas não é. Viver o próximo nível é viver um nível onde Deus governa. Fala assim, Deus governa. Então quando você decide viver o próximo nível, você precisa decidir de fato que Deus governe. Deus governa a sua vida. Ele deseja governar a sua vida. Só que você precisa também entregar o governo da sua vida para Ele. Então você fala, não, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Ok, eu vou dizer para você, para o nível de salvação, amém. Você entregou, reconheceu a cruz, você está salvo, você vai ressuscitar com Ele. Mas sabe, eu não estou falando do tempo que há de vir, eu estou falando dos dias de hoje. Porque o lugar do próximo nível é Deus que faz, é Deus que governa, é Deus que opera. O querer, o efetuar, o realizar são do Senhor. E a minha pergunta é, você está disponível para entregar a sua vida de fato a Ele? Para que Ele possa governar as suas emoções, para que Ele possa governar os seus projetos, para que Ele governe o seu ministério, para que Ele governe o seu ID. É o Senhor que precisa governar essas coisas. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo escolhas do lugar onde Deus quer fazer. Deus quer que você escolha o certo, diga amém. Deus quer que você escolha o certo. Escolher o certo é escolher o governo dEle. É escolher então que verdadeiramente Deus então seja o centro da nossa vida, que nós possamos buscar ao Senhor. E quando eu falo buscar ao Senhor, eu estou falando de buscar o Senhor na ciência do conhecimento dEle. Eu sei que você aqui está debaixo de grandes decisões nesses dias na sua vida. Tem pessoas que estão decidindo se casar, tem pessoas que estão decidindo avançar no ministério, tem pessoas que estão decidindo comprar casas, plantar negócios. Percebe? Mas isso precisa ser escolhido em Deus. Ou seja, o Senhor escolhe o que o Senhor quer para mim. Porque muitas vezes a gente não entende isso. Deus quer nos movimentar e a gente está preso. A gente não está aceitando a movimentação de Deus, e Deus está querendo nos levar, e a gente está aqui tentando sustentar tudo. Deus está falando, deixa eu escolher para você. Deixa eu te levar onde eu quero te levar. Deixa eu te usar onde eu quero que a minha glória manifeste através de você. Você não vai experimentar isso em outro lugar. Esse é o ambiente que eu quero manifestar poder em você. Você pode dizer amém por isso? Sabe, olha o que a palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 11 e 14. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim. Dependência, fala oração, é dependência. Fala assim, oração é o desejo de ouvir instruções do Senhor. Se você não ora, você não deseja ouvir instrução. Logo, você não busca o Senhor. Só encontra quem busca. Pergunta para os seus irmãos, tem buscado o Senhor? Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Agora deixa eu só clarificar esse versículo aqui para você. Esse buscar de todo o coração não é uma questão de Deus avaliar os seus critérios. É quando você chegou em si mesmo e falou, só há um lugar para a minha solução, Deus. É isso buscar de todo o coração. Não existe uma outra possibilidade, só existe o Senhor. Quantos entendem isso? Isso é buscar de todo o coração. Eu não acho que eu posso buscar o Senhor e buscar o Jonathan. Não, eu acredito que somente o Senhor tem a resposta. Isso é buscar de todo o coração. Não há interferência de coisas externas, é só o Senhor. E ele diz então, quando eu buscar de todo o coração, ele serei achado de vós, diz o Senhor. Muitos irmãos falam, não percebo Deus, é porque de fato Ele não é a sua única escolha. Ele é mais uma escolha. O Senhor tem que ser a sua única escolha. Porque Ele diz que quando você buscar, Ele será achado de você.
Quando você perguntar somente a Ele, Ele vai responder a você. Percebe? Escolha, você escolhe entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Você escolhe quem você quer ouvir. Ouça o Senhor, querido. O Senhor precisa ser ouvido, você precisa ouvir ao Senhor. E se você buscar somente o Senhor será achado de você. Ele está dizendo. E quando você achar o Senhor, Ele diz algo: e eu mudarei a sua sorte. Diga glória a Deus por isso. Deus vai mudar o destino da sua vida. Olha que poderoso. Escolha de ter o destino transformado. Eu busco a Deus, somente a Deus, e Ele muda a minha sorte. Deus está dizendo para mim algo, para mim e para você. Talvez nós tenhamos colhido coisas ruins nesses dias. Talvez a nossa vida tenha sido uma vida debaixo de muita oscilação. Mas Deus está falando uma única coisa: escolha somente a mim. E quando você escolher somente a mim, eu vou ser achado por você. E quando eu for achado por você, querido, quando eu envolver a sua vida, automaticamente o seu destino e a sua sorte será mudada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Sabe, é isso que o Senhor está propondo para você. Não existe dúvidas a respeito das intenções de Deus com você. Deus, Ele faz questão de deixar muito claro para mim e para você o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele deixou claro: eu quero mudar a sua sorte. Olha para o seu irmão e fala: Deus quer mudar a sua sorte. Sabe, parou a musiquinha. Aí eu me perco. É ruim isso, né? Porque agora eu perdi o... Então, Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar o seu destino. Essa é a intenção de Deus. Deus quer te levar no lugar que Ele está, e os lugares do Senhor são lugares altos, lugares elevados, e Ele te deu livre acesso para ficar nesse lugar. Homem nenhum pôde desfrutar disso, homem nenhum, mas Deus decidiu que você desfrutasse disso. Eu disse para você que você está debaixo de um ambiente de muito favor, e talvez você não perceba isso, porque você não tem crido nesse ambiente, ou talvez você não tenha crido na plenitude da bondade de Deus, o quanto Ele decidiu fazer isso por você, e é por isso que muitas vezes a gente continua no mesmo lugar, esperando que algo acontecesse. Mas eu quero dizer para você, já aconteceu. E Deus quer que você viva essa realidade, amém, querido? Quanto mais buscarmos, mais favor e mudança de vida viveremos. Quem gostaria de mudar alguma circunstância na vida aqui hoje? Eu te dou o caminho, busca o Senhor. Busca o Senhor. Ele já mudou sua sorte. Ele já mudou. Busca o Senhor. Decisão. Terceira coisa que eu quero falar para você é que Ele quer que você escolha, que Ele alivie o seu fardo e o seu peso. A vida de Deus é tão extraordinária porque o Senhor não quer somente te entregar coisas, mas o Senhor quer mudar a maneira que você vive. Sabe, uma das coisas que é tão maravilhosa no Senhor é que o Senhor quer que a bondade dEle se manifeste em todas as áreas da sua vida. E uma das áreas da vida que o Senhor quer que você viva é que você viva em paz. Que você viva despreocupado, sem estar sobrecarregado, estressado, com medo do amanhã, tomando decisões equivocadas porque você teme dar errado amanhã, escolhendo o que você não quer escolher porque você teme não ser capaz de viver aquilo que você tem sonhado. Percebe o que Deus está falando para mim e para você? Ele quer que você lance sobre Ele a sua preocupação, o seu fardo, o seu peso nesses dias. Mateus 11, 28 diz para mim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu fiquei me perguntando, por que Deus quer aliviar o meu fardo?
Por que Deus quer aliviar o seu fardo, o seu peso, aquilo que está sobre você? E o Espírito Santo falou algo tão precioso para mim. Ele só quer deixar você leve, para que você decole um lugar mais alto que você possa alcançar. Sabe, o que tem nos prendido é o peso que nós temos carregado. Mas o Senhor está dizendo algo: eu escolho tornar você leve, para que você suba em posições, para que você suba para o próximo nível, para que você alcance o next level. Quantos estão crendo nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Sabe, o Senhor deseja que você alcance esse lugar especial, mas você precisa estar leve por isso. Céus não entra preocupação. Deus não é o Deus dos preocupados. Deus é o Deus dos vencedores. Deus não é aquele que anda com gente abatida. Deus escolheu um povo que se chama o povo mais feliz da terra. Então, para você ser feliz, não haverá peso sobre sua vida. Quem recebe essa verdade no seu coração? Sabe? Olha para o seu irmão e fala: Deus quer que você decole. Fala para ele: você vai decolar esse ano. Você vai decolar esse ano. Você vai subir em níveis superiores, querido. Você vai andar em outro ambiente, de outra forma. Quero dizer para você que haverá alegria no seu coração nesses dias. Você vai andar despreocupado nesse tempo. Deus não quer mais o tempo de aflição na sua vida. Eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar para você isso. Eu sinto que essa mensagem é uma mensagem de profecias atrás de profecias para você. Eu percebo no meu espírito. Eu não ministro assim. Mas Deus está liberando uma enxurrada de vida para você. Uau! Você vai viver feliz. Deus quer dizer isso para algumas pessoas aqui. Você vai andar com um sorriso de orelha a orelha. Né? Deus quer curar coisas no seu coração nesse lugar. Mano. E Deus está curando pessoas aqui agora. De tristezas. Talvez você estava entrando num canto escuro aí da sua vida, de depressão. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, sendo no meu espírito. Deus está liberando jovens aqui de depressões. Deus está tirando você de uma tristeza profunda. Que talvez você estava, ou talvez você estava prestes a entrar. Mas Deus hoje está livrando todo o fardo, todo o peso do seu coração. Quem recebe isso, diga amém, querido. Sabe, a quarta coisa que eu quero dizer para você é que o Senhor quer te levantar e quer te levar para um próximo nível, para que você frutifique como nunca frutificou antes. É tão engraçado que essas palavras de multiplicação e de frutificação, elas são poderosas, mas são tão confrontativas em alguns momentos da nossa vida. Porque muitas vezes nós ouvimos isso e nós temos um acender de esperança. E fala: não, eu vou avançar, vou frutificar. Mas tem vezes que a gente está num ambiente assim, que a gente tem andado tanto para trás, e a gente tem vivido muito pouco favor, muita pouca. A gente tem visto a multiplicação de Deus, é quase imperceptível. Se somasse já estava bom, quem dirá multiplicar? Muitas vezes a gente está nesse lugar. E é por isso que o Senhor diz, e está dizendo para algumas pessoas aqui, que Ele vai te levantar nesses dias. Deus vai te levantar nesses dias. E o levantar de Deus vai ter um resultado na sua vida. Você vai multiplicar e você vai frutificar. Deus não vai permitir que você passe esse ano caído. Eu estou dizendo isso, profetizando para pessoas aqui. Deus não vai permitir que você ande caído esse ano. Você vai levantar desse lugar de queda que você está. E Deus vai erguer você num lugar muito alto. E esse lugar só vai ter um resultado na sua vida. Você vai multiplicar grandes coisas, querido.
Deus vai multiplicar grandes coisas na sua vida. Projeta para mim João 15:2. João 15:2 diz: todo ramo que está estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Talvez agora você fale: pastor, misericórdia. A palavra está dizendo que todo fruto que não está dando fruto, ele vai o quê? Todo ramo que não estiver dando fruto, ele vai fazer o quê? Cortar. Não, mas você tem um Deus de graça, você tem um Pai de favor. Quantos creem que Deus é bom? Bom, se a gente olhar isso aqui na primeira vista, talvez a gente possa olhar e dizer: Deus é bom, mas tora algumas pessoas, né? Corta alguém. Talvez você, quando você ouve ou lê esse versículo, fala: eu acho que eu estou cortado do Senhor, não tenho dado fruto, o Senhor me cortou. Mas eu quero dizer para você que essa palavra cortar não significa lançar fora. Essa palavra no hebraico é airô, ou melhor, no grego é airô, que significa levantar, elevar e erguer. Essa palavra diz então que ele vai erguer para elevar. Içar é como se um guincho te puxasse do fundo de um lugar e te levasse num lugar mais alto que você possa imaginar. E aí eu fiquei mais espantado porque eu não tinha continuado a ver os significados. Ele diz: tomar sobre si, ser carregado e elevado. Uau, na hora que eu li isso, eu falei: Jesus, Ele está dizendo algo para mim e para você. Todo fruto que não está dando, todo ramo que não está produzindo fruto, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar da posição do chão e vai erguer. Eu não sei se você sabe, mas a parreira, ela é uma trepadeira e ela precisa estar em lugar alto. E quando ela está num lugar baixo, a poeira então cobre ela, e se vem a chuva, então vira o barro, ela sufoca. Ela tem a vida, mas ela não produz a uva. Ela não tem a realidade do lugar alto. Então Deus está dizendo algo: todo ramo que estando em mim, a videira verdadeira, que tem a seiva da vida, a seiva da multiplicação, Ele está dizendo que o agricultor, o pai é o agricultor. Projeta para mim só um aí, só para ficar claro para você, talvez, para não bagunçar. Jesus está dizendo: eu sou a videira e meu pai é o... Então Deus é que cuida de todas as coisas, Jesus é a videira, amém? Então é como se Ele estivesse olhando você em Jesus. Ele fala: peraí, você está em Cristo, eu vejo você lá, você está no meu filho. A sua natureza é frutificação, a sua natureza é dar fruto, mas não está acontecendo. Então o texto no versículo 2, agora ele está dizendo algo. Então existe um ramo estando em mim, não está dando fruto. Então o agricultor passa e olha, fala: não, é incoerente. Você foi achado em Deus, você foi achado em mim, eu te escolhi, ué. Eu te escolhi, te conectei no meu filho para você dar fruto. Por que você não está dando fruto? Ele olha e te vê no chão. Aí ele vê que a circunstância, as realidades trouxeram poeira sobre você, veio a chuva e arrebentou tudo o resto. E aí tornou um barro que você não consegue levantar. Ele fala: eu sou agricultor, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou erguer você. Deus vem e te ergue. E agora ele está dizendo assim: então todo que dá fruto, então ele faz o quê? Limpa, ele remove a sua sujeira. Deus está soprando aqui, removendo coisas sobre a sua vida, coisas que têm pesado a sua mente, pesado a sua identidade, paralisado você, porque agora Ele tem um propósito para você. Quando Ele te levanta, Ele te limpa, é para uma única coisa: para que você produza mais fruto ainda. Sabe, querido, eu quero falar algo da parte de Deus para você. Deus não quer só que você frutifique. Esse ano Deus está dizendo para você: você vai frutificar, mas vai frutificar de maneira superabundante. Você vai frutificar demais. Talvez você até cresceu numa determinada medida nesses dias, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde, nessa noite, Ele está dizendo: você vai frutificar numa medida que você ainda não experimentou. Você vai gerar coisas que ainda você não tem experimentado. Quando você tem recebido essa palavra no coração, diga amém. Aleluia. E por último,
A quinta e última coisa que eu quero dizer para você, equipe abençoada, venha para cá em nome de Jesus. Quantos são felizes já com 4 coisas aqui? Mas é ano de multiplicação, fala, ainda tem mais. Fala assim, o melhor fica para o final. Já estava bom, mas vai ficar melhor, você crê nisso? Olha para o seu irmão e fala, vai ficar melhor. Não se distraia agora, em nome de Jesus. A quinta e última coisa que eu quero dizer para você é que Ele quer que você viva a abundante graça, o milagre da porção dobrada e o milagre da dupla honra. Deus hoje quer fazer uma obra completa na sua vida, Radical Livre. Acho que você não entendeu. Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. Pode tirar essa musiquinha agora. Olha para o seu irmão e fala assim, desperta aí. Fala assim, que agora o fogo da sarça vai tomar conta desse lugar. Fala assim, pergunta para ele se é a sarça. Fala assim, você pega fogo? Fala, então se prepara. Sabe, irmãos, Deus está fazendo, como eu disse para você, um mover sobrenatural no nosso meio, um rebuliço da parte dele. E quando Deus faz um rebuliço, Deus quer balançar toda a estrutura, Deus quer que você possa verdadeiramente viver uma medida de superabundante graça em todas as coisas. Diga amém, querido. Você está prestando atenção no que eu estou falando ou você está dormente? Porque eu fico pensando, se alguém olha para mim e fala que Deus está me dando superabundante graça em todas as áreas da minha vida, eu fico pensando, eu sentado numa cadeira assim. Que legal. Não. Superabundante graça, exagerado, recalcado. Aí você está começando a entender o espírito da mensagem. Deus é um Deus que Ele cura, Ele conforta, mas depois que Ele cura, conforta, Ele quer que você incendeia. Eu gosto de umas coisas na Bíblia, porque Deus é o Deus que vai lá e consola os irmãos. Aí de repente Josué, Moisés morre, aquele cenário de luto, tristeza, perca. Deus encosta para ele e fala, Josué, eu sou contigo. Aí eu fico pensando, Josué, Senhor, obrigado. Aí Deus repete para ele, Josué, eu sou contigo. Aí Josué já dá uma paradinha de chorar e fala, obrigado, Senhor. Aí Deus fala, Josué, eu sou contigo. Creio que nessa hora Josué já, opa, amém, Senhor. Aí ele olha para Josué e fala, ser forte e corajoso. Porque aquele lugar que Moisés ia entrar e morreu, não entrou, você vai entrar e vai possuir a terra. Nessa hora o espírito de Josué vai dizer assim, ó, virou, modo on fire. O olhão já craquelou. É assim que eu leio a Bíblia, não sei você. E Deus está dizendo algo aqui para você. Quantos receberam cura aqui no Espírito? Quantos receberam aqui que Deus levantou você e te colocou em lugares altos? Quantos creem que Deus curou suas dores, feridas e vai te levar para o próximo nível? Quantos creem que você já está no próximo nível com Ele? Quantos creem aqui que vão fazer boas escolhas? Aleluia, então vira essa chave aí, querido. Deus está falando a respeito de você experimentar uma medida que você jamais viu, tocou e apalpou da glória dele, querido. Mas as medidas de Deus não são experimentadas em lugares de conforto. As medidas de Deus não são experimentadas no sofá da sua casa, nem numa cadeira confortável no prédio de uma igreja. Porque no dia que Deus quis que Moisés experimentasse algo, Ele falou, Moisés, vem para cá, chega mais perto, Moisés. A palavra de Deus diz então que Moisés se levanta. E quem já está entendendo, eu vou repetir. Deus disse, Moisés, se levanta. Aleluia. Estamos começando a entender o Espírito.
Aí Moisés foi entrar do jeitão dele. Moisés foi entrar com os pés dele. Ele falou: não, Moisés. Aqui, aonde a minha glória entra, você não chega na maneira que você está acostumado a lidar com a sua vida. Você não entra do jeito comum. Você não entra, é mais um lugar, estou indo lá, é mais um apelinho. Não. Moisés, faz um favor, Moisés, muda o seu modo de andar, arranca essa sandália, porque aqui é terra santa, filho. Aqui é fogo, aqui é glória, aqui é poder de Deus. Quantos estão percebendo o poder de Deus? Aleluia, aleluia. E aí Deus me deu uma palavra para você. Você terminar esse culto de cabeça para baixo, meu filho. Quantos estão cansados aqui? Quantos estão revigorados aqui? Livres! Aí Deus mandou um textinho para você hoje. É um textinho pequeno. Isaías 61. E está mandando uma mensagem para você aqui. Isaías 61, versículo 1. Você só vai pular para mim, por favor. Versículo 5, beleza? Presta atenção que o Espírito de Deus está dizendo a você, querido. E o Espírito do Senhor está sobre você. Deus já começou assim: o meu Espírito está sobre você e na graça está dentro de você. E esse Espírito então te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Deus está confirmando tudo o que Ele disse a seu respeito pela palavra. Deus está te ungindo com poder. Receba agora aí em nome de Jesus, querido. Já começa a receber isso no seu espírito. E além de libertar, então Ele chamou você para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Vingança do que, pastor? Vingança contra tudo aquilo que estava paralisando a sua vida. Hoje é o dia da vingança. Hoje o diabo está lascado, irmão. Hoje ele perdeu na sua vida. Está derrotado, destruído, desfeito. Oh, xerecaralabaralabaçu. E ele diz então: e consolar todos os que choram. Houve consolo hoje, diga amém. E pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Deus está te assentando em lugares muito altos, muito altos. Deus está colocando uma coroa no lugar da sua derrota, querido. Olho de alegria em vez de pranto. Você não vai chorar mais. Eu disse para você: há pessoas que vão andar de sorriso de orelha em orelha, porque Deus está mudando o seu pranto para um olho de alegria. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você não anda mais de cabeça baixa, Radical Livre. Você não anda mais de cabeça baixa, não. Deus está tirando essa postura de angústia e está te colocando vestes de louvor, vestes de honra, vestes que transmitem a sua identidade. Vencedor, 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 vencedor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça. Mas não é qualquer carvalho.
foram carvalhos plantados pelo Senhor. Irmãos, carvalho é algo que construía fortalezas, revestia as cidades em proteção, porque era uma madeira forte, que suportava peso, suportava ataque. O Senhor te tirou de um lugar e te plantou como um carvalho de justiça. Sabe o que Deus está falando para você? Ele está posicionando você novamente no lugar de honra, querido. Para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deus está cessando a paralisia do inferno na sua geração, porque Ele te colocou numa posição que aonde Ele vai usar você para manifestar a glória dEle nessa terra e para toda a sua geração, querido. Deus está levantando você, uma geração que muitas vezes viveu ruína, uma casa arruinada, para que Ele construa uma nova edificação sobre você. Acabou a miséria, acabou a migalha, acabou o pouco. Deus está levantando os escombros e está fazendo uma cidade que não será mais assolada. Quem crê, diga amém. Versículo 6. E depois de todas essas coisas, da multiplicação completa sobre a sua vida, Deus então dá uma sentença: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão, as pessoas lá fora vão chamar: ei, lá tem ministros de Deus. Deus está dizendo: ei, você é um sacerdote. Mas as pessoas do lado de fora vão falar: ei, vocês são ministros de Deus. Eu vejo Jesus em você. Quando você fala, eu vejo o fluir de Deus, eu vejo a glória de Deus. Você de fato é o ministro da graça de Deus. Oh! Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Graça abundante, recursos intermináveis para você. Você vai comer da glória dessa terra. Vão trazer glória dessa terra para você ser bem sucedido, meu filho. Você não vai correr atrás disso, vão entregar diante dos seus pés. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Dupla honra. Deus está dizendo para você: eu pago a sua vergonha e acrescento o dobro de graça para você. Qual foi o tamanho do prejuízo? Qual foi o tempo que você andou debaixo de escassez? Que os outros duvidaram de você, que falaram que você não ia dar nada. Sabe o que Ele está falando para mim e para você? Ei, essa vergonha sua aí, eu vou te ornar, meu filho, com dupla honra. Duplamente você será posicionado, duplamente vão reconhecer você, porque eu estou fazendo uma obra na sua vida. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e terei perpétua alegria, alegria sem fim. Você vai viver alegre sem fim. Porque eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Você foi roubado, mas o Senhor é que vai pagar a sua conta. O diabo tentou roubar e Ele está te trazendo em dupla porção, em multiplicação, recalcada, sacudida e transbordante.
Se alguma coisa você for lesado, Deus está dizendo: eu pago isso aí e vou trazer dobrado para você. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles, é só para noivo aqui, e com eles farei aliança eterna. Deus te chamou para o casamento das bodas do Cordeiro, querido. Deus te chamou para a eternidade. Deus está te chamando para uma aliança que não se quebra, para uma aliança que não passa, mas para uma aliança que é eterna. Quantos estão crendo na palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Pastor, isso é bom demais. Mas tem para a sua geração também. Tem para os seus filhos também. Tem para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataranetos, para toda a sua geração. A sua posteridade será conhecida em Campo Grande também, mas entre todas as nações, os seus descendentes no meio dos povos vão saber quem são eles. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Quero dizer algo para você: a sua família será a família bendita do Senhor. Ei, Radical Livre, o seu casamento será o casamento bendito do Senhor. Seus filhos serão benditos e toda a sua geração será conhecida e reconhecida como os benditos de Deus. Estou acabando. Quem quer mais? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Por quê? Presta atenção nisso. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça perante todas as nações.